chamar a primeira autora convidada, a Sheila Humphreys, com o trabalho Pré-Maternologia como aporte fundamental da reurbanização planetária, Era da Pré-Mãe. Sheila Humphreys é advogada e historiadora, mestre em Direito Internacional, voluntária da Pré-IC Extracons, tenepsista desde novembro de 2015. Pessoal, bom dia, tudo bom? Agradecer a CIPEC, né, e a enorme e eterna paciência da Virgínia, né, que corrige, volta, devolve, liga, e assim, e faz a logística, né? Mas eu fiquei muito satisfeita em poder estar aqui hoje com vocês, tratando de um tema que é, no mínimo, polêmico. Né? E eu digo polêmico pelo seguinte, eu casei o viés da para-reurbanologia com a extraterrestrologia. E, como sou extraterrestróloga, por experiência própria, quando se trata desse assunto, é delicado. Todo mundo gosta, todo mundo acha legal, os ETs, você é do ET. Né? É assim que eu sou conhecida, você é a moça do ET. Né? Mas é um assunto muito complexo. É um assunto do qual acredito que nós estamos apenas arranhando a superfície, mas que absolutamente tem tudo a ver com a reurbanização planetária e acho que até em outros níveis do qual a gente nem conhece. Aproveitando a deixa da palestra passada do Walter, realmente, o que eu tenho observado na minha prática e na minha vivência como extraterrestrióloga é exatamente essa interação profunda dos extraterrestres, que nada mais são do que consciências com outras roupagens. E essa maxi-fraternidade que eles têm, assim, falam, olha, vamos lá, estamos todo mundo no mesmo barco, queremos ver vocês bem, então vamos trabalhar essa questão da reurbanização. E por que eu escolhi falar sobre pré-mãe? Né, que também é o outro assunto que nós temos conhecimento somente pelo Valdo. Porque se não fosse o Valdo, o professor Valdo Vieira, tendo e relatando a sua convivência por 50 anos com a consciência M, né, o Extraterrestrial Mentor, ninguém acho que saberia que existe essa possibilidade de uma pré-maternologia. Então, eu recebi essa chamada aqui para apresentar os artigos para o Congresso, e me veio assim uma inspiração na hora. A pré-mãe, a pré-maternologia tem absolutamente tudo a ver com a reurbanização. Né? Desde um aporte pequeno, né, na intraconsciencialidade entre a pessoa que está recebendo essa consciência e a pessoa que está acoplada na psicosfera, que ocorre uma pequena reurbanização ali dentro, até podendo extrapolar isso em um nível maior. Mas eu queria dar algumas diretrizes antes para vocês, para a gente entrar, né, no assunto principal, que é exatamente a minha proposta da era pré-mãe. Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que assim, dizer que aqui, esse princípio da descrença na Conscienciologia já é uma coisa grande, na extraterrestrologia é elevado ao quadrado. Tá? Porque é o super princípio da descrenciologia. Porque, não chegando ao ceticismo, mas assim, as experiências que nós temos atualmente são muito subjetivas. Estava conversando isso agora há pouco. Então qual que é a bibliografia que isso está escrito? Em qual artigo isso está escrito? Não temos. Infelizmente, nós temos experiências pessoais, projetivas, de grupo, né, que podem nos relatar alguma coisa. E aos poucos vai se comprovando que é exatamente por isso mesmo. Tá? Então, por isso que eu digo, quando eu falo do princípio da descrença, é para realmente ser levado a sério aqui, porque às vezes a pessoa quer muito enxergar uma situação, ela quer ver tanto um extraterrestre que ela começa a projetar isso. E esquece, ela olha a moldura e esquece realmente do quadro. Tá? Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre pré-mãe, porque o Valdo abordou isso, nós temos uma noção, mas algumas pessoas podem estar ainda com dúvidas. Né? Novamente, repito que não há um estudo extremamente aprofundado, acredito que nós estamos também arranhando a superfície quanto à pré-maternologia, mas é um assunto de ponta, é uma baita de uma verpom. Né? Então, o que seria a pré-mãe ou pré-maternologia?
você vai acoplar na sua psicosfera uma consciência do qual tem uma origem, uma procedência extraterrestre. E quando eu digo uma procedência extraterrestre, temos como critério uma consciência que não ressomou ainda com o corpo humanoide. Né? Porque se for partir do ponto de vista técnico, todos nós somos extraterrestres, porque nós somos consciências não originárias daqui. Mas para chegar num viés terminológico, para poder ser compreendido, então partimos do pressuposto que o extraterrestre é toda consciência que ainda não ressomou com o corpo humanoide, não teve uma experiência intrafísica aqui na Terra, porque nós temos também, como você já sabe, amparos extrafísicos em termos extraterrestres. Então, o critério é realmente a ressoma em corpo humanoide. O caso do EM com o Valdo Vieira, ele ficou acoplado há aproximadamente 50 anos com o Valdo. Isso são relatos que o próprio professor diz, né? E o que levou essa consciência a estar acoplado com o Valdo é exatamente uma questão de reurbanização no planeta dele. Parece que o planeta do EM havia sido destruído, ele nunca revelou o motivo, ele nunca disse o porquê, mas as consciências daquele planeta que ali estavam não tinham mais onde ressomar. Então, imagina nós no ciclo, né, de ressoma há séculos como humanoides, como humanos, e de repente da espécie do EM, que era um largatão, diz que era um lagarto enorme assim, não tem mais onde ressomar. Então, cortou-se aquela série X dele ressomatória naquele planeta, e ele precisava vir, porque ele estava muito tempo parado no extrafísico. Então, por um processo de amparo, essa consciência foi trazida ao psicossoma dos Valdo, na psicosfera do Valdo, e ali ficou por 50 anos para se adaptar. Lembrando que nosso psicossoma, nós temos o costume de nos projetarmos com essa forma humana, né? Por mais que seja energia, por mais que seja moldável, nós nos acordamos de manhã, olhamos no espelho e enxergamos isso. Então, é mais que natural que quando a gente se projete no extrafísico, ou venha a dessomar, continue com uma forma humanoide. E o psicossoma, sendo uma energia, ele precisava se ajustar ao formato humano. É mais ou menos como eu gosto de dar o exemplo, você tem nós um círculo e o EM era um pentágono. Estava ali mais ou menos, precisava dar uma lapidada nas pontas ali, para dar aquele encaixe perfeito. Então, foi isso que aconteceu. Então, durante 50 anos, a consciência EM ficou acoplada com o professor Valdo, foi se adaptando a formas humanoides. Você vê o tempo que isso demorou, não foi um processo do dia para a noite. Aprendeu, e o Valdo foi uma mãe. Foi realmente, literalmente uma mãe. Além de gestar, o brinco ele o EM, ele mostrou costumes, né? Então, um outro relato do professor Valdo, que um dia ele saiu do corpo, o professor Valdo saiu do seu corpo, e o EM entrou para que ele pudesse caminhar na praia de Copacabana. E ter o sentimento de como era ter uma visão humana, como era ter um pulmão humano, porque o EM ele era no planeta aquático. Então, a caixa torácica dele era grande. E além de ele ser uma estrutura maior fisicamente, ele tinha olhos diferentes, ele enxergava diferente, e ele costumava dizer que a gente era muito feio. Nossa, como vocês são feios. Mas ele era muito brincalhão, né? E um detalhe importante aqui, desse único relato, a gente começa então a absorver alguns requisitos que acontecia ali, para a gente poder emular isso de alguma forma, em algum momento da nossa existência. Inclusive tem um verbete sensacional do professor Valdo, pré-mãe, que ali lista algumas condições para que você possa passar exatamente por esse processo que o professor Valdo passou. O primeiro de tudo é você casar, vamos dizer assim, nível evolutivo, né? Porque tem uma questão de equilíbrio de energias. Então, não adianta você colocar uma consciência na sua psicosfera que seja muito além do seu nível evolutivo ou muito abaixo. Vai dar ressonância. Né? É como você pegar frequências de ondas de rádio AM e FM. Não vai dar certo. Uma outra preferência que também foi estipulado, foi dito, é que se no planeta desse extraterrestre ele possuía um corpo, um soma do sexo feminino, então para acoplar também aqui com um humano do sexo feminino para casar as energias. Mas um dos principais fatores seria a questão do curso intermissivo. Você ser pré-mãe
você já programa isso na tua vida intermissiva. Então, o que nos leva à conclusão que ser pré-mãe está na Proexis. Você senta com o teu... Eu imagino a cena, você senta com o seu evoluciólogo no tete-a-tete ali, então, o que eu vou receber aí? Como é que... Me dá o profile aí do fulano, né? Do extraterrestre. Como é que vai ser? Vamos tentar casar essa experiência. Então, além dessa questão do curso intermissível, você ter, no próprio curso intermissível, ter feito visitas interplanetárias, ter participado de cursos com visitas interplanetárias. Claro, abre tua mente. Né? Como é que eu vou receber uma consciência extraterrestre se eu não aceito que eu possa... eu mesma ser extraterrestre, que eu não consiga enxergar além desse mundo, além desse sistema solar. É complicado. E outra situação também, OFIEX, que o professor Valdo estipulou, e que faz também todo sentido. Se você tem OFIEX, você tem contato direto, 24 horas, né, com o amparo. Você está fazendo assistência 24 horas. Né? Você está um parapsiquismo muito bom para poder receber exatamente consciências a nível 24 horas. Então, diante desses quesitos, e casando com a questão da transmigração, e especificamente aqui o que eu vou falar é com relação à transmigração, eu elaborei uma hipótese de que, para alavancar e auxiliar a questão da reurbanização, você teria a pré-mãe envolvida diretamente. Você, eu, você, todos nós aqui, começarmos a pensar grande, a pensar fora da caixinha. Como também, novamente, eu puxo a palestra anterior do Walter. Como é que a gente vai fazer a nossa parte? Claro, sem desmerecer as pequenas coisas, mas talvez abrir a porta e abrir a possibilidade para nós sermos a porta de entrada terrena de consciências para ressomar aqui extraterrestres. Eu me pergunto quantas consciências, e novamente no ponto de hipótese, estão loucas para vir para cá, extraterrestres, e encontram essa dificuldade que o EM encontrou. E lembrando que Valdo Vieira tinha um nível evolutivo considerável. Então, por lógica, o EM estava meio que equiparado. Se consciências desse nível evolutivo estão tendo dificuldades, né? E novamente, é uma hipótese, imagina extraterrestres do nosso próprio nível evolutivo. Quando a gente pensa em urbanização, às vezes a gente pensa trazer coisas novas para cá, trazer o diferente para o progresso. E quando a gente pensa no diferente, não mais, a gente pensa no nível evolutivo maior. Isso já vem acontecendo. Mas a minha proposta com a pré-mãe, minha hipótese com a pré-mãe, é que a gente abra para o diferente. Não necessariamente no nível evolutivo maior. Claro, sempre bem-vindo. Mas, como historiadora também, eu observo que quando você entra numa situação e traz a mesma solução para os problemas e não muda nada, eu acredito que isso meio que se repete conosco. Nós estamos no padrão Pensene terráqueo. Há quantos séculos, quantas vidas nós ressomamos aqui e mais ou menos, né, vamos cambaleando aí pela evolução mais ou menos da mesma forma. Será que uma outra consciência extraterrestre, tendo a possibilidade de vir para aqui, não faria a situação de uma forma diferente diante da experiência dela? Será que isso também não é alavancar a questão da urbanização, trazer uma outra visão para os mesmos problemas? Então, é ousado, é bastante ousado. E algumas pessoas, às vezes, podem até se sentir um pouco desconfortáveis, porque olham para o nosso único exemplo, que é o Valdo Vieira, conhecido, pensa, pô, eu vou demorar vidas para chegar no nível que ele está. Ou eu nunca vou chegar lá, ou, enfim, faz uma baita de uma autossabotagem. Mas olha quanto assistência em pequena, né, no ego karma, no grupo karma e no polikarma a gente estaria fazendo. Porque você entrar no processo de pré-mãe envolve você se reciclar profundamente. Primeiro ponto da reurbanização. Você se mudou. Segundo ponto é você ter empatia e conseguir compreender o que é estar acoplado com uma pessoa que é um lagartão, ou pode ter rabo, ou pode ser uma gelatina, ou pode ser um piche preto, ou pode ser um grey.
E, né, ele vai achar a gente a coisa mais horrível do mundo, né, em termos de aparência. Mas ele não está lá para julgar, ele está lá para se adaptar, aprender e vir e acrescentar. Com uma experiência do Valdo Vieira que já foi extremamente positiva, e nós sabemos, né, que ele está, hoje, o EM está ressomado na Finlândia, deve ter na casa dos 20 anos, mais ou menos. E é uma pessoa, uma consciência extremamente capaz, alto nível. Se o Valdo se abriu para isso, para auxiliar essa consciência, o que nos impede de começarmos a pensar sobre? Então, por isso a era da pré-mãe. A nossa contribuição, de uma forma diferente, para a nossa reurbanização, e, quem sabe, uma reurbanização num lugar que a gente nem saiba. Talvez a gente vá receber um ET, um extraterrestre, que também está com problemas para ressomar no planeta de origem dele. Seja porque foi destruído, ou seja porque, né, há uma situação fora do controle dele. Nós somos peões dentro do tabuleiro evolutivo. A Terra é só um quadradinho. Você já considerou a possibilidade de se movimentar em outros quadrados para alavancar a sua evolução? Você já considerou a possibilidade de virar serenão como extraterrestre? E isso dinamiza a evolução. E a evolução é dinâmica. Você não vai ir, voltar da Terra, sai, volta, bum, serenão, bum, consciência livre, acabou, aí fiz a minha cota. Eu, Sheila, particularmente, gostaria muito de experimentar, e se fosse o melhor para mim, outras searas evolutivas. E, nossa, que honra eu ia ter em poder auxiliar, gestar, né, ajudar a trazer na ressoma uma consciência extraterrestre para cá. Porque daí é uma reciclagem minha, como eu disse anteriormente, uma reciclagem minha. É uma reciclagem para o outro, que está trazendo novas ideias. Um começa, abre outro, abre outro, abre outro. Se já tivermos 5 pessoas com a consciência e aptas a galgar, né, as escadas para se tornar pré-mãe, poxa, você acha que não vai ter amparo para investir nisso? As coisas vão começar a se abrir, vai ficar mais dinâmico. Hoje, o que nós sabemos sobre requisitos da pré-maternologia são esses. Talvez as coisas comecem a ficar mais fáceis, talvez as coisas comecem a se abrir mais. Isso evita também, pessoal, a questão da ressoma aventureira, que eu chamo. Então, uma extraterrestre somente poderia ressomar aqui na Terra através de uma pré-mãe, né, através desse aporte. Não. Tudo que eu trago aqui é hipóteses, nós temos que abrir um baita leque de discussão e ampliar isso. Eu me lembro nitidamente de uma história que me falaram, e essa eu sei que é verídica, porque a pessoa estava lá. O Valdo ainda morava no Rio de Janeiro, e um grupo acompanhava ele numa caminhada, e um desses membros falou, olha aí, tá vendo? Pô, professor, olha aí esse cara louco aí, esse mendigo aí, todo, né, problema na cabeça, parecia um doente mental, né? Como quem diz, pô, esse cara ressomou aí lá da baratrosfera, né? Ele, não, o Valdo, não, esse aqui é um extraterrestre que ressomou na louca e não se adaptou ao corpo. Nunca mais eu olhei para as pessoas com deficiências mentais, dificuldades da mesma forma. Porque eu nunca sei o que é que está por trás dessa pessoa. A gente tem a tendência de achar, pô, esse cara está resgatando, esse cara teve uma vida difícil, está vindo lá da baratrosfera, está galgando. Quem sabe ele não chegou numa situação que ele falou, eu vou arriscar aqui na Terra. Se ninguém me ajuda, eu vou por conta. E é isso que eu chamo de uma aventura, uma ressoma aventureira. Né? Porque a pessoa pode dar mal, pode dar errado. Né? Então, nesse pequeno trecho que o professor Valdo falou, essa é uma conclusão minha e que eu acho plausível. É só se colocar no outro lado. Então, imagina você agora no extrafísico de Consciex, falar, não, agora eu vou resolver ir lá para o Saturno ou para um outro planeta aí que esteja habitado, que você nunca frequentou antes. Vou ressomar lá, vou ver o que dá. Eu imagino que vai dar ruim. Porque não houve um período de adaptação.
Então, a minha proposta e a minha hipótese, né, para auxiliar na questão da transmigração é exatamente nós começarmos a conscientizar as pessoas sobre a pré-maternologia. Porque senão fica muito abstrato. Ah, foi o Valdo que fez e eu nunca chego. Ah, mas foi uma consciência mais evoluída, isso não é comigo. É a mesma história da questão da desperticidade, que o Valdo falava. Não, vocês vão ser despertos. Daí, 20 anos. Daí a galera, 20 anos, tem tempo. Aí o Valdo, agora é 3. Opa, vamos correr. Estamos atrasados. Por que não começar a pensar nessa vida, numa possibilidade proexológica de ser pré-mãe nas próximas? Que seja daqui a 2, 3, 5 vidas. Mas vai trabalhando isso. Eu não consigo vislumbrar uma maneira mais, vamos dizer assim, pessoal, mas ao mesmo tempo multidimensional e universalista de você ajudar com a reurbanização, se propondo a ser pré-mãe. Gente, é se abrir. Falar, ó, legal, eu topo, vamos começar. O que eu preciso fazer? Nem que seja reciclar aqui as minhas questões egocármicas, mas já ter isso em mente. Então, a Era Pré-Mãe propõe que as pessoas comecem a tomar essa consciência e fazer essa pergunta, olha, que tal você se programar aí para começar a ser pré-mãe? Senta lá com o teu vociólogo no próximo curso intermissivo, o que eu preciso? Gostei da ideia, eu vou comprar essa ideia. Eu quero assinar embaixo, independente do tempo que eu levar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com essa astrologia, é que, gente, eles têm uma paciência. Olha, né? Porque demora. Você tem que abrir essa picada na mata, você tem que criar a consciência do diferente primeiro. Você tem que criar uma consciência de uma energia diferente da sua. Abrir a cabeça das pessoas. Isso vai tempo. E está tudo bem, eles estão cientes disso. Mas tem que falar. Se você não mostrar essas ideias, como é que você vai fomentar isso? Então, hoje que nós temos conhecimento, foi o Valdo. Quem sabe daqui nas próximas vidas, mais 2, 3. Aí esses 2, 3 começam a se multiplicar. 6, 20, 50. Imagine 10% da nossa população como pré-mães. Imagina as pessoas tomando consciência, 100%. Falando, não, eu estou disposta, eu sou um portal para que venham novas consciências. E da mesma forma, eu gostaria que novas consciências também fossem um portal para mim, se eu vier a ressomar em um outro planeta. Reciprocidade. E tudo isso feito dentro da cosmoética, né? Da questão do universalismo, da maxifraternidade. Não vai vir, acredito eu, pela experiência do Valdo, não viria alguém que fosse atrapalhar a sua evolução. Muito pelo contrário. Olha que um gesto, um pequeno gesto, como isso pode mudar, né, a questão, como nós encaramos o processo transmigratório. Obviamente, nunca desqualificando e desconsiderando tudo que foi feito. É uma etapa a mais. É uma outra opção. É uma outra forma de enxergarmos o processo de reurbanização, casado com a astrologia. E talvez, dentro desse métier, a gente consiga começar a entender como é que funciona a holopensenidade deles. E, mais rico ainda, talvez venha, como eu falei, uma espécie Grey, uma espécie do EM, lagarto, ou um extraterrestre que seja gelatina. Olha, que diversidade, que riqueza de consciências pensando diferente, trazendo novas experiências e trazendo isso para a Terra. Porque a Terra não é só um palco, pessoal. Não é só uma bancada que a gente vem, evolui e vai embora. A Terra tem a própria evolução também. A Terra tem a sua caminhada. Então, tudo é equilibrado. A Terra também tem que progredir. Esse planeta também tem que ir para frente. Não dá para ficar só nessa ideia errônea que nós temos, e eu concordo, que aqui é lixão. Não é. Casando a era da pré-mãe, você como uma pessoa disposta e aberta a isso, é uma escada. Eu melhoro a consciência que está comigo, eu melhoro
o grupo que está comigo, a policameralidade e o planeta evolui, girando com novas ideias. Então, eu sei que às vezes é um pouquinho complicado, né? É um pouco abstrato. Não existe referencial teórico, isso realmente é uma hipótese que eu tenho. Mas eu gostaria de trazer isso para reflexão para vocês. Próximo curso de temicismo. Senta, conversa com o teu evoluciólogo. Faz uma excursão interplanetária. Vai ver o que o mercado oferece lá fora. Né? Pô, eu gostei daquelas consciências daquele planeta lá, tal. Você não quer ressomar na Terra? Não, eu estou trabalhando para virar pré-mãe. Né? Vamos fazer um intercâmbio. Sensacional. Eu, pelo menos, eu gostaria de chegar no meu próximo curso de temicismo. E aí? Dá para a gente dar uma galgada nisso aí? Vamos ver, né? O que eu preciso mais? A pré-mãe é uma coisa muito recente. Apesar dessas diretrizes, ela é realmente desconhecida e é um território, um campo novo para muitas pessoas. Acredito que essas concepções que o Valdo deixou, esses pré-requisitos, são muito, mas não são suficientes ainda. Para quem sabia 0 de pré-mãe, ótimo, a gente está saindo de um ponto de partida. Mas tem muito mais o que aprofundar. Então, junto com essa... É absolutamente casado, pessoal. Não tem como você desconsiderar a reurbanização, né, com a visão universalista, com essa ressologia. Está tudo casado. A gente só segmenta, faz os potinhos, né, para a gente conseguir compreender dentro da nossa limitação. Mas é tudo interligado. Você pode fazer a urbanização de diversas maneiras. Essa só é mais uma delas. Mas eu tenho como hipótese que é muito pioneira. E eu tenho como hipótese que todo mundo sai ganhando. É um win-win situation, é um ganha-ganha. Você, no final... Pô, imagina, você sai carimbado ali na tua FEP pré-mãe. Pá! É uma das minhas ambições. Então, não... Porque implica também você ser desperto, você ter o FIEX, enfim, tudo isso. Então, meu objetivo pessoal atualmente passou a ser como eu posso fazer para chegar ao nível de pré-mãe e em quanto tempo, em quantas vidas. Infelizmente, nessa eu acredito que eu não vou conseguir. Mas, né? Temos a próxima, e a próxima, e a próxima. Pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Tá? Eu agradeço imensamente o convite de vocês. É sempre um grande prazer falar de extraterrestriologia. Eu tenho uma forte paixão por isso. E eu espero voltar aqui, né, em breve para poder falar com vocês mais sobre pré-mãe, mais sobre o que é extraterrestriologia, enfim, todas essas piras e teorias de conspirações e tudo isso aí, né, eu quero dividir com vocês. Mas agradeço por hora. Obrigada.